Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você possa estar imaginando, a gente está no limiar do boa tarde e da boa noite. Aproximadamente são 18 horas. Hoje é sábado, dia 4 de julho de 2020, e hoje vamos conversar um pouco, digamos, sobre política e sobre aspectos sociais do nosso Brasil. A gente está vivendo um momento de extrema dificuldade político-social, uma pandemia na área da saúde como nunca tivemos, graças a Deus, a oportunidade de ter no Brasil. E muito se deve o resultado ruim do tratamento dessa pandemia, do tratamento que está sendo dado a essa pandemia, função direta do tratamento político que resolveram dar a essa pandemia. É claro que em todos os lugares do mundo, com mais ou menos intensidade, a política sempre acaba ou atrapalhando ou ajudando na solução dos problemas. O desejável seria que ela pudesse sempre contribuir ajudando, pois a política foi feita exatamente com essa motivação. E antes que a gente avance, vou declinar para vocês a minha condição política. Eu sou e sempre serei, acima de tudo, democrata. Não me importa se este ou aquele partido, esta ou aquela pessoa, político, tenha uma predileção por uma forma de governo mais à esquerda ou mais à direita. A minha forma de ver o mundo não poderia ser outra senão a de entendê-la como sendo democrática e justa. Justa para com todos os filhos de um país ou todos os filhos da terra. Sim, porque Gaia, a nossa mãe terra, abraça a todos nós de forma igual. Mas os sistemas sociais, os sistemas políticos se encarregam de criar barreiras entre os seres humanos. E a culpa, na maioria das vezes, é as lacunas que existem na cultura de um ou dos países de uma maneira geral. Da pouca cultura, da pouca educação, da pouca importância que se dá a fazer política. Podemos fazer política e devemos fazer política sempre, desde que nascemos até que Deus nos chame para o seu canto de novo. E digo isso baseado na minha experiência, na experiência que a gente está tendo com a péssima política que está se fazendo no Brasil, não de hoje, mas desde sempre. Nós temos aqui e ali alguns surtos, digamos assim, no mau sentido, ou no bom sentido, temos alguns lapsos de uma boa política, um bom governo, mas não temos perenidade de ter uma política social, uma política partidária que consiga atender à maioria do povo brasileiro. Confunde-se até que um presidente eleito por um determinado partido governe apenas para aqueles que o elegeram. Isso é o maior dos absurdos que poderíamos ter, é o maior erro que poderíamos cometer em entender que qualquer presidente de qualquer partido, de qualquer viés que ele tenha, uma vez sendo eleito, governe exclusivamente para aqueles que o elegeram. Uma vez terminada a disputa eleitoral,
é necessário que qualquer presidente eleito chame os adversários políticos, não adversários pessoais, a congressar a um entendimento para benefício de toda a nação. É assim que um presidente democraticamente eleito deve governar. Mas isso não é assim porque eu estou falando com você. A gente vê isso acontecer, já viu inclusive isso acontecer no Brasil, e acontece na maioria dos países do mundo inteiro, onde a democracia é praticada. No entanto, para que haja uma boa democracia, a democracia sem adjetivos, porque se tiver adjetivos já complica um pouco, é necessário que os eleitores tenham plena consciência de que o candidato na qual vão votar é aquele que realmente expressa as necessidades que temos e que as argumentações e as motivações que o levaram a ser candidato nos fazem acreditar que ele realmente seja a nossa melhor opção. Não podemos votar no inseticida se somos insetos, pois todos iremos morrer porque o inseticida mata a todos. Essa é a questão chave, né? Não podemos eleger qualquer candidato de qualquer motivação partidária que seja contrário a uma outra motivação partidária que é da situação, simplesmente porque ele é contrário a tudo que o outro que está com o governo esteja fazendo. Não. Precisamos votar em sã consciência para aquele candidato que representa realmente o interesse da maioria do povo brasileiro, que representa as nossas aspirações. E isso vale desde o prefeito da nossa cidade, o governador, até o presidente da República, passando por vereadores, deputados estaduais e deputados federais, e inclusive os nossos senadores. Não podemos votar de qualquer maneira. Votar porque é o mais simpático, é mais jovem, é mais bonito, fala bem, fala melhor, parece ser uma pessoa decente. Não há a menor chance que, votando desse jeito, estaremos votando certo. Ângelo, então, você que é um grande sabichão, e de sabichão eu realmente não tenho nada, qual é a melhor maneira de votar? Primeiro, termos a cultura política. Precisamos aprender na escola e saber como funciona o nosso país. O que faz um deputado, o que faz um senador, o que faz um governador, o que faz um prefeito, um presidente, um vereador. Precisamos saber e cobrar desses senhores que façam aquilo que eles prometeram. Precisamos acompanhar desde o dia após serem eleitos até que o mandato desses senhores se encerra. Somos nós que pagamos os salários desses cidadãos e, portanto, eles nos devem respeito, informações e clareza naquilo que fazem. Não podemos concordar que um senador, um deputado, um vereador, para nos atermos a um momento que está muito comentado, que administrem a verba de gabinete assumindo pessoas que jamais pisaram ou irão pisar em seus gabinetes, única e exclusivamente para darem um nome, um CPF e depois ficarem com o dinheiro desses pobres brasileiros que, infelizmente, não têm a menor noção
que estão sendo usados para roubar a si mesmos. Isso, é exatamente isso que acontece. E como fazer isso? É muito difícil, não é tarefa fácil, mas precisamos começar. Começar ontem, anteontem, o ano passado, o século passado, mas não começamos, então precisamos começar já, imediatamente. Vem aí a eleição de prefeito e vereador. Então, não vamos votar em quem quer que seja, porque é simpático ou porque está alinhado ao Planalto ou não está alinhado ao Planalto. Vamos votar não é porque ele é correligionário de um partido que nós gostamos ou seja da mesma igreja que nós frequentamos. Vamos votar em alguém que, acima de tudo, demonstre que ama a cidade do Rio de Janeiro, né? Que ame o Brasil, que se interesse, né, pela cidade onde nós vivemos. Alguém que tenha uma proposta de melhorar a vida do cidadão carioca, enquanto a gente está votando em prefeito e vereador. E se for para deputado estadual, alguém que se interesse pelo estado do Rio de Janeiro, ou pelo Brasil, se for federal, se for presidente. Não podemos votar em quem é apoiado por sectarismo, por grupos financeiros, que darão a eles a cobertura financeira para que ele nos engane mais uma vez e nos promova a cidadãos de segunda, terceira, quarta categoria. Que nos tirem pouco a pouco, como está acontecendo, todos os direitos que conquistamos às duras penas, com os nossos sacrifícios, com as nossas lutas de sempre, desde que chegamos a este mundo. Então precisamos exigir que a legislação ordinária do município, do Estado e da Federação, da União, não, do Brasil como Estado, contemple a educação cívica no sentido de que todos nós saibamos o que é ser de esquerda, ser de direita, ser de centro, o que é democracia, o que é autoritarismo, o que foi o que foram os anos do governo militar, o que foram os anos dos governos do PSDB, do PT, o que está sendo esse governo. E a ótica que deve ser ensinada não é a ótica política partidária deste ou daquele partido, mas sim a ótica de explicar a filosofia que cada um dos partidos possui e que demandam do nosso voto o endosso a essa política. Se não formos capazes de compreender o que desejam os senhores que vão pedir os nossos votos, certamente estaremos votando, com certeza, errado de novo. Então precisamos entender o que é ser de esquerda, o que é ser de direita, de centro, o que é ser democrata. Não convém a nenhum de nós sermos diferentes ou querermos um modelo de gestão deste país que não seja um modelo democrático. Um modelo que permita que nós falemos a respeito de política, que permite que falemos a respeito de educação, a respeito de desenvolvimento econômico, a respeito de política partidária, quando for o caso, e que possamos escolher os nossos representantes baseados nessas variáveis. Precisamos também que hajam mudanças na legislação político-partidária do Brasil. É impossível governar um país com seriedade com 37, 40 partidos. Quem sustenta esses partidos é o nosso dinheiro. Não só os partidos não têm dinheiro, é o dinheiro dos nossos impostos que, por eles mesmos, é aprovado no Congresso, que faz com que tenham dinheiro para continuar a fazer a política que estão fazendo ou, eventualmente, melhorar. Por isso, é necessário que todos nós tomemos consciência e trabalhemos
com a ideia de conhecer e fazer política todos os dias. Porque mesmo que você diga que você não faz política, política não te interessa, você não quer saber de política, alguém que não tem os teus ideais, que não tem a tua consciência, que não tem a sua sanidade mental, vai fazer a política por você. E vai fazer uma política que provavelmente você não gosta. E não adianta você dizer que não faz política, porque ao dizer que não faz política, você está fazendo política. Então, é preciso entender que a filosofia que existe no fazer política é a filosofia da nossa vida. A nossa vida é uma escolha política a cada momento. Eu vou, deixo de ir, eu tenho simpatia por este ou por aquele partido, por este ou por aquele candidato, enfim. Todo o momento, a toda hora, estamos fazendo política. Hoje vivemos numa situação de imensa tristeza, porque o governo que está aí tem uma filosofia, certa ou errada, é a filosofia que o elegeu, mas se esqueceram de avisar aos eleitores que, junto com o eleito, estava sendo também eleito uma filosofia de governo, uma filosofia de nação, uma filosofia socioeconômica que, adotada, estaria nos trazendo todos os problemas que estamos enfrentando. Problemas que, na tentativa de serem equacionados em outros países, nós sabemos quais foram os resultados. Basta olhar para o Chile e saber que a política previdenciária, a política econômica que deu resultado no Chile, segundo um dos mentores da política socioeconômica e da estrutura da previdenciária implantada no Chile, deu de burros na água. E é isso que tentam fazer, apesar de não ter dado resultado, tentam continuar a fazer mudanças na política previdenciária para que tenhamos párias e não velhinhos aposentados com decência. É isso que não dizem para você, porque lá no Chile os velhinhos estão passando fome, estão passando necessidade. E disseram para você e para mim que aqui a solução seria fazer a mesma coisa que foi feito no Chile, que nunca mais nós teríamos problema. E mais, que a partir desse momento nossos problemas estariam todos resolvidos. O resultado a gente já tem ideia que não é verdadeiro. Também disseram a mesma coisa no governo anterior, né? Quando fizeram a mudança na legislação trabalhista, dizendo que iriam criar milhares de empregos, milhões de empregos. E nós vimos que não foram criados milhões nem milhares de empregos. Não foi criado emprego nenhum. Em compensação, nós temos hoje empregados com um tratamento totalmente desequilibrado em relação ao que era até recentemente, precarizou-se toda a legislação e todo o trabalho. Com certeza tem coisas erradas na legislação trabalhista, na legislação previdenciária, né, que precisa ser urgentemente mudada, e não foi mudada. O que era ruim continua sendo ruim na Previdência Pública. Então, é um engodo, um engano muito grande achar que resolveram ou que as mudanças efetuadas na estrutura da legislação trabalhista e na Previdência Pública mudou o Brasil para melhor. Não mudou, porque o funcionalismo público, os deputados, os senadores, os vereadores, né, os governadores, os presidentes dessa república, os juízes, os magistrados, os militares, todos eles continuam ganhando muito e vão ganhar mais do que ganhavam antes das reformas. Então, para quem foi boa essa mudança? Para esses senhores. Para eles essa mudança foi boa, que foi para melhor. E para o marmitão?
aquele trabalhador que rala de verdade. Para esse, não houve melhora de nenhuma natureza. Aumentou o prazo para ele se aposentar, ele já vai se aposentar quase defunto, né? No mínimo com 65 anos de idade. Nós não temos uma longevidade no Brasil, onde quer que seja, que permita que nós vivamos até os 80, 90, uma vida ótima. Como viver uma vida boa ganhando um salário mínimo que, a rigor, não é sequer um salário mínimo, pois ele é deduzido do tal do conversor, não, de uma parcela previdenciária que é deduzida para ser em torno de R$ 1.000 um salário mínimo pago pelo INSS. Então, nos iludem e nos enganam constantemente e de forma permanente. E como acabar com isso? Simples. Ou a gente estuda, ou tem um país que valoriza realmente a educação pública, diferente de quanto estão nos querendo fazer entender que a melhor coisa do mundo será privatizar também a educação. Essa história nós já conhecemos e sabemos que não tem um final feliz. Muita atenção, gente, atenção de verdade. Existem hoje mecanismos que permitam que a gente se defenda. Existem mecanismos que podem fazer a grande diferença. Não é dizendo mentiras, apenas dizendo a verdade, lutando pelo que é correto, pelo que está na legislação. O governo federal tem que prover para que haja ensino público, assim como o governo municipal e o governo estadual. Todos precisamos ter uma educação de qualidade. Essa é a grande diferença na vida de todos os brasileiros, brancos, pardos, negros, o que for. A grande diferença é feita pela educação que recebemos em casa e pela educação que recebemos na escola. Se tivermos uma educação ruim na escola, jamais teremos a mesma possibilidade de concorrer de igual para igual com aqueles colegas, aqueles amigos, aqueles cidadãos brasileiros que têm uma educação de qualidade. E não é dizer que o governo não gasta dinheiro com a educação. O governo gasta muito dinheiro com a educação, mas o governo não supervisiona adequadamente onde gasta esse dinheiro. Porque dar voucher ou pagar bolsa de estudo para que eu estude numa escola privada está enriquecendo o empresário da educação e não está colaborando para que o Brasil eleve o nível de qualidade do seu ensino. Esse é o grande problema. Então, precisamos ter muita atenção em quem votamos e precisamos votar em alguém que tenha como bandeira a educação. Educação, saúde e moradia e transporte público são bandeiras de qualquer partido. São bandeiras da democracia, da cidadania. Não podemos abrir mão disso. Não podemos abrir mão de fazer política. E não é política partidária, é política em favor de nós mesmos. Precisamos entender definitivamente que toda essa gente que faz política é paga por nós. E eles têm que fazer o que é bom para a gente. Não é, uma vez sendo eleito, vai fazer o que é bom para os grandes empresários, o que é bom para os grandes conglomerados. Os grandes conglomerados precisam pagar os seus impostos, precisam pagar tudo aquilo que devem à Receita Federal. A maioria não, muitas das empresas bilionárias brasileiras devem à Receita Federal, devem
ao INSS. Se você dever, o teu nome vai para o INPC, para o Serasa, né? Como a gente diz. Eles devem e não acontece nada. E volta e meia, o que é pior, os governos estaduais, municipais, abençoam a quem está devendo, promovendo a redução dessa dívida à metade. Ora, olha que injustiça. Você que paga as suas contas em dia todo mês, não tem nenhum desconto por pagar em dia. Mas o cidadão que é dono de 30, 40 apartamentos, condomínios inteiros, que não paga IPTU durante anos e mais anos, de repente vem um governador, um prefeito, melhor dizendo, nesse caso específico, e abona o pagamento desses senhores, reduzindo a dívida que eles têm à metade. Como assim? É preciso, por exemplo, votar em alguém que não tenha esse compromisso de fazer isso. É preciso cobrar a eles que não façam isso, porque ao fazerem isso, eles estão arrecadando, é verdade, mas eles estão sacaneando, eles estão prejudicando a todos aqueles cidadãos honestos que pagaram seus impostos em dia e que não foram beneficiados porque prefeitos e governadores olharam para as dívidas desses multimilionários e disseram: vamos reduzir a sua dívida para que o senhor pague. Pelo contrário, se você não está pagando, você é devedor. Você está contribuindo para que faltem médicos nos hospitais, para que médicos não recebam seus salários, para que os professores não ganhem quanto deveriam ganhar. E toda uma roda que gira ao redor disso, que nós, que não cobramos de prefeitos, vereadores, deputados estaduais e governadores e presidente da República, assim como de senador e deputado federal, o que nós precisamos cobrar. Precisamos cobrar que se faça a justiça verdadeira, a justiça que vai ali ao pé da letra e seja interpretada igualmente para todos, não para os amigos do rei, tudo, para os inimigos do rei, nada. Então, isso passa necessariamente pela educação. Ou nós olhamos para a educação de maneira crítica, de maneira positiva e entendemos e votemos em alguém que entenda que a educação é prioridade zero, assim como a saúde também, principalmente nesse momento de pandemia. Nós vimos o quanto é importante ter um serviço de saúde pública funcionando. E nós vimos também que o ser humano, a pior face do ser humano, que se aproveita de um momento de tristeza, um momento de angústia para roubar e enriquecer em detrimento da saúde e da morte de parentes, amigos, cidadãos, né, brasileiros, ou do Rio de Janeiro, ou do Rio, porque o instinto do mal está presente nessas pessoas. E só tem um jeito de a gente eliminar, varrer essa gente definitivamente da face do sistema político, do jogo político existente. É votando melhor, é fazendo política, é entendendo que se nós não fizermos a boa política, se nós não elegermos realmente pessoas que estejam identificadas com as nossas necessidades, com a necessidade do povo mais carente, nós não conseguiremos ser uma cidade, um estado, uma nação civilizada, uma nação democrática que trata seus filhos de maneira igual. Então, eu vou fazer
outros vídeos a respeito desses temas, porque são temas que estão muito afeitos à minha forma de ver a vida, à minha forma de entender o momento que a gente vive e a atitude que devemos ter em relação a essas coisas. Contribua você também, esclareça, leia, não abomine a política é necessária ser feita, com objetivos de entender que o nosso dinheiro, o dinheiro que paga deputados, senadores, vereadores, governadores e prefeitos é nosso. E, portanto, não podemos admitir que governem do jeito que estão governando. E isso tem um jeito. Inicialmente, e nessa pandemia, nos manifestarmos de forma clara e inequívoca o que desejamos. Né? Bater de frente, como se diz publicamente, né? De forma normal, literalmente falando, mas bater de frente com palavras e com argumentos democráticos, né? E elegermos aquele que realmente endossa esses princípios, se você estiver de acordo, de forma democrática, sem olhar essa baboseira de que é comunista, é socialista, é democrata, é patriota ou é antipatriota. Mais antipatriótico do que roubar merenda não existe. Mais antipatriótico do que roubar na área de saúde, na área do tratamento das questões afetas à saúde, nesse momento de pandemia, não existe. Não é apenas antipatriotismo, é anti-humanismo. Não são seres humanos decentes. Não merecem ocupar o cargo que estão ocupando. E deveríamos, sim, nesta pandemia, em função da gravidade do risco que todos estamos vivendo, também termos uma legislação de emergência, onde esses casos de roubo, de sonegação, pudessem ser julgados igualmente em condições especiais. Não podemos admitir que se roube, que se corrompa num momento tão triste, num momento tão sério, num momento tão grave. É falta de humanidade. Não é porque é da esquerda ou é da direita, ou é aderente ao governo de Brasília, ou não é aderente ao governo de Brasília. Presta atenção, tudo que fazem de oba-oba é para nos distrair, porque tem um cara que muito pouco se fala, o ministro da Economia, é ele que de fato está mandando em tudo e em todos. E está fazendo o que deseja fazer e mais um pouco. E ele não está fazendo isso para o povo brasileiro, está fazendo para aqueles que já têm muito dinheiro. Foram eles que os colocaram lá. E são eles que estão mandando, são eles que estão privatizando aquilo que nos outros países sequer se pensa em privatizar. Estão privatizando áreas estratégicas, querem privatizar mais, querem nos deixar de pires na mão, subjugados, inclusive, a estatais de outros países. Acabaram recentemente de fazer o marco das águas, que, se não for feito adequadamente, se não for modificado, vai trazer grandes problemas, né? E a gente sequer se dá conta do malefício que essa mudança vai trazer para todos nós. Privatizar a água não significa levar água para todos. Significa que, além de pagarmos muito pela água que consumimos, precisamos que se pague mais para que essa gente que vai fazer essa administração ganhe mais dinheiro.
gente que não investiu um tostão em saneamento, em trazer mais água para o Rio de Janeiro, ou para qualquer outra região, para qualquer outro estado do Rio de Janeiro. Então veja bem o quanto de coisas erradas estão fazendo para o nosso Brasil. Privatização da Eletrobras, da Casa da Moeda, da Petrobras, dos bancos também estão querendo privatizar e a gente fica quietinho, sem dar um não a toda essa gente que está querendo simplesmente nos tirar do mercado. Querem que haja dois tipos de cidadãos neste país: o pobre, muito pobre, e o rico, muito rico. Fora disso, não há como sobreviver. E reitero o motivo deste vídeo. É alertar você, pedir para você defender essas ideias da necessidade de fazermos política, nos conhecermos como cidadãos políticos que somos, porque somos desde que nascemos, e mesmo dizendo que não fazemos, fazemos sim política, e lutar por ideias exclusivamente democráticas. Qualquer outra ideia que não seja democrática não é bom para ninguém. Não é uma ideia boa. Ok? Vamos voltar a conversar sobre esse tema. Esse tema é palpitante e eu quero contribuir e quero que você me ajude a contribuir para que tenhamos um Brasil muito melhor para os nossos filhos e para os nossos netos e para as gerações que haverão de nos substituir. Um Brasil muito melhor, um Brasil que respeita os seus filhos, um Brasil que respeita o meio ambiente, um Brasil que respeita os seus velhinhos, um Brasil que está e deve estar, porque assim está na Constituição, pronto a suprir saúde, segurança, meio ambiente, habitação básicas. Ninguém está proibido de fazer, pela Constituição, é lógico, de fazer negócios onde quer que seja, mas o Estado precisa fazer o que é de sua competência e obrigação. E nós precisamos cobrar para que o faça. Simples assim. Um grande abraço. Se gostou do vídeo, se compartilha as ideias, compartilhe também este vídeo com amigos petroleiros ou não petroleiros, para que a gente espalhe essa onda, para que a gente consiga ter um país efetivamente democrático e bom para todos os brasileiros. Um grande abraço a todos. Nos vemos nos próximos vídeos com assuntos dessa natureza ou com outros assuntos para refrescar as nossas ideias. Tchau, tchau.